Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a língua portuguesa. Nós vamos trabalhar o gênero textual chamado poema, tá bom? Vamos trabalhar versos, estrofes, a estrutura do poema. Vamos lá? Então, como vocês estão vendo, o poema é um gênero textual que utiliza versos e estrofes. E na maioria das vezes também utiliza-se rimas, que são aquelas repetições sonoras que acontecem no final de cada verso, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos aqui. Que no texto ele diz assim: que o poema é um gênero textual que utiliza as palavras como matéria-prima, organizando-se em versos e estrofes. A palavra poema é derivada do verbo grego poem, que significa fazer, criar e compor. Então, já o nome já diz, né? É criar. Verso é cada linha do poema. E estrofe é o conjunto desses versos. Então, um conjunto de linhas, um conjunto de versos. Bom, vamos para o próximo. Aqui vocês estão vendo um poema chamado Teu Retrato, do autor Antônio Nobre. E a gente vai fazer a leitura agora, vocês vão acompanhar e depois a gente vai falar de cada pedacinho do poema, tá bom? O teu retrato. Deus fez a noite com o teu olhar. Deus fez as ondas com os teus cabelos. Com a tua coragem fez castelos, que pôs como defesa à beira-mar. Com um sorriso teu fez o luar, que é sorriso de noite ao viandante. E eu que andava pelo mundo errante, já não ando perdido em alto mar. Do céu de Portugal fez a tua alma, ao ver-te sempre assim, tão pura e calma, da minha noite eu fiz a claridade. Ó meu anjo de luz de esperança, será em ti afinal que descansa o triste fim da minha mocidade? Então ali ele é um texto romântico, né? E ali em cima nós podemos ver o título, o teu retrato, e depois a primeira estrofe. Vocês conseguem ver? A primeira estrofe, ela tem 4 versos. Então, o primeiro verso é: Deus fez a noite com o teu olhar. É o primeiro verso. Depois, Deus fez as ondas com os teus cabelos. É o segundo verso. Com a tua coragem fez castelos. É o terceiro verso. Que pôs como defesa a beira-mar. Então, esses 4 versos compõem a primeira estrofe. Depois vocês veem que tem um espaço, vai para a segunda estrofe e assim por diante. Então, nós podemos ver que este texto, ele tem 4 estrofes, não é isso? 4 conjuntinhos de versos, tá bom? E vamos falar agora das rimas. Então, vamos para a segunda estrofe, onde tem as rimas. Então, o primeiro verso ali fala assim, ó: com um sorriso teu fez o luar. Luar termina com ar. E lá na última estrofe, já não ando perdido em alto mar. Então, luar rima com mar. E o segundo verso e o terceiro verso termina com ante, viandante e errante. Os dois terminam com ante. Então, temos 2 tipos de rimas aí. O primeiro rima com o último e o segundo rima com o terceiro. Essa ordem, ela não é obrigatória, tá? Ela não é fixa. Vão ter rimas que vai rimar a primeira com a segunda, a terceira com a quarta, a segunda com a última, a primeira com a terceira. A rima, ela não representa essa ordem para um poema simples, tá? Tem alguns tipos de poema que ele tem uma métrica diferente, assim como os haikais, que é bem interessante, que eu vou pesquisar para trazer para vocês, que ele tem uma métrica, uma quantidade certa de palavras e de sílabas em cada verso, é bem legal, tá? Mais pra frente a gente vai ver. Então, aí tá basicamente a estrutura do poema, tá bom? Agora, desse lado de cá, vocês estão vendo um poema chamado A Água. Vamos ler? A água. A água é saudável para nos alimentar. Pode-se beber ao almoço e também ao jantar. A água da rede é boa, como a do garrafão, mas
da torneira faz mal ao coração. Tomo banho com água quente, rego as plantas com água fria e lavo os dentinhos sem gastar água em demasia. Então, esse eu não sei quem é o autor, eu desconheço, se alguém souber depois me avise. Ali em cima está escrito, veja mais um exemplo de um poema abaixo. Então, nós lemos o poema A Água. Agora, vocês vão fazer esse exercício, tá? Vão abrir o caderno, assim que terminar esse vídeo, vocês vão poder rever, pausar e copiar, tá bom? Copia direitinho, vai pulando linha a cada estrofe, copiou o título, pula uma linha. Copiou uma estrofe, pula uma linha, e assim por diante. Todos com parágrafos, tá bom? Depois, você vai fazer esses quatro exercícios, tá bom? No seu caderno de português. Eu vou fazer a leitura e vou explicar. Quantos versos tem o poema? Então, nós já sabemos que versos é a linha. Então, quantas linhas tem cada poema? Tem o poema, né? Quantas linhas tem o poema? Quantas estrofes ele tem? Estrofes é o conjunto de versos. Quantos conjuntinhos de versos tem? Existem palavras que rimam? Então, você vai ver lá quais são as palavras que rimam, se existe, tá? Com o mesmo som e qual rima com qual. E D, pinte da mesma cor as palavras que rimam. Então, você vai fazer igual o exercício anterior, vai pintar da mesma cor as palavras que rimam entre si, tá bom? Esse segundo exercício, você vai fazer o seguinte, você vai escolher uma palavra, pode ser um animal, pode ser uma fruta, pode ser um alimento, pode ser algo que você goste, um brinquedo, qualquer coisa. E vai escrever um poema com 4 linhas, tá? Então, são um poema com uma estrofe e 4 versos. Eu vou deixar aqui embaixo um modelinho de um poema chamado Passarinho. Então, o autor escolheu a palavra passarinho, que tornou-se o seu tema, e escreveu um poema com 4 versos. Então, você vai fazer a mesma coisa aí no seu caderno, tudo bem? Terminou? Você vai fotografar e vai mandar para o meu WhatsApp, tá bom? Um beijo e até mais!